Olá! Vamos continuar aprendendo matemática? Acompanhe essa explicação com Marta Mourão. Só pedindo para vocês, pessoal, para vocês deixarem um joinha lá no vídeo, compartilha esse vídeo, se quiser faça algum comentário, para que esse vídeo possa chegar na mão de várias outras pessoas também, tá bom? Então, sim, para nós continuarmos falando sobre o ciclo trigonométrico, a gente precisa lembrar agora alguns conceitos sobre reta, tá? Então, se eu tenho uma reta que está cortando uma circunferência, tocando em dois pontos, o nome dessa reta é reta secante. Se eu tenho uma reta que está do lado de fora da circunferência, lado de fora é externo, né? Então, essa reta, ela é externa à circunferência. E se eu tenho uma reta que está tocando de raspão na circunferência, formando com o raio 90 graus aqui, eu tenho uma reta tangente à circunferência, tá? Então, reta tangente, ela toca em um único ponto. Então, hoje, o que nós vamos falar nesse vídeo? Exatamente sobre a tangente, a tangente no ciclo trigonométrico, tá? Então, dando prosseguimento ao que nós já vimos, e aí eu relembro vocês o seguinte: matemática é uma sequência didática. Se você pula uma etapa, você acha difícil a outra. Então, quem ainda não viu os vídeos anteriores, esse aqui vai ser o 4º da série, tá? Então, assim, volta lá, vê o primeiro, o segundo, o terceiro, para entrar no 4º, porque tem toda uma sequência, por que a gente coloca essa numeração, por que esse comprimento é meio, é raiz de 2, é raiz de 3, e assim tá bem explicadinho lá com demonstração, tá? Hoje, nós vamos nos ater aqui a falar sobre a tangente. Então, como nós vimos ali anteriormente, a tangente é essa reta que a gente tangencia uma circunferência, ou seja, ela vai tocar a circunferência num único ponto, tá? E aí eu preciso saber qual é o comprimento dela quando for um seno de 30 graus. Qual é o comprimento dela quando for um quando for um ângulo de 45 graus? Qual vai ser o comprimento dela em relação ao que eu já tenho na minha circunferência ali, tá? Então, para isso, eu vou pegar uma folhinha auxiliar aqui. Nós vamos tentar visualizar as cenas que eu vou mostrar para vocês aqui. Muito fácil, muito tranquilo. Quando eu pego um ângulo de 30 graus, eu tô com esse ângulo desse jeito aqui assim, certo? Ó, um ângulo de 30 graus, e aí eu tenho um triângulo retângulo aqui, certo? Então, esse ângulo de 30 graus aqui, eu tenho que daqui até aqui dele é o tamanho de um cosseno, que é raiz de 3 sobre 3. Daqui até aqui é o mesmo comprimento que daqui até aqui, tudo bem? Que é raiz, ó, daqui até aqui é o mesmo comprimento que daqui até aqui, que é meio. A tangente, pessoal, quem vai ser a tangente? Então, eu tenho essa reta aqui, que o nome dela é tangente. Agora, eu quero saber qual é a tangente de 30 graus. Então, o que eu faço? Eu pego a minha régua e vou prolongar essa hipotenusa aqui, ó. Eu vou prolongar até encostar na minha tangente. Então, quando ela encostou na tangente, o que nós temos? Nós temos aqui, vou pegar um outro desenho para você, você vai visualizar que você vai ter um outro triângulo retângulo ali. Olha que legal. Então, esse comprimento desse laranja aqui, ó, esse comprimento é a tangente que eu quero descobrir. Então, isso daqui vai te dar uma ideia de uma semelhança de triângulo. Dá uma olhadinha ali, ó. Semelhança de triângulo. Então, você viu que daqui até aqui, esse comprimento é esse aqui, ó, é meio, certo? Daqui até aqui é a tangente que eu preciso descobrir. Tangente de 30 graus que eu vou precisar descobrir, tá? Eu posso chamar isso daqui de y, por exemplo. Esse comprimento aqui, não é esse comprimento do cosseno que vai daqui até aqui, que é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3
sobre 2. E esse comprimento que você viu daqui até aqui, não foi esse comprimento daqui até aqui? E não é o raio, porque é o raio de uma unidade? Então, pessoal, o que nós vamos aplicar aqui? Nós vamos aplicar aqui a semelhança de triângulos. Por quê? Aqui é um ângulo de 30, aqui é 90, tá vendo? Ó, os ângulos são iguais, então eu tenho uma proporcionalidade aqui. Os lados são proporcionais. Então, como que eu monto isso daqui? Raiz de 3 sobre 2 está para 1, tá vendo? Assim como o meio está para... Vou chamar de y, que é o comprimento da tangente, que eu estou precisando saber quanto que é. Aí eu faço uma regra de 3 aqui, ó. Esse vezes esse. Raiz de 3 sobre 2 vezes y é igual a esse vezes esse. É igual a meio. Se ele está multiplicando aqui, ele vai passar para cá, dividindo. Raiz de 3 sobre 2. Você está vendo que você vai dividir fração? Como que você divide fração? Você copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Esse vezes esse não dá esse? Ou poderia até cortar, né? 2 raiz de 3, então isso daqui ficou 1 sobre a raiz de 3. Agora, pela racionalização, como que eu resolvo isso daqui? Eu não vou deixar esse radical no denominador. Então, nós vamos racionalizar. Então, eu multiplico o numerador e o denominador pela raiz de 3. Então, quanto que vai dar? Raiz de 3 vezes raiz de 3 não é raiz de 9? Raiz de 9, que é igual a 3. O que você terminou de descobrir? Que o comprimento dessa tangente aqui é a raiz de 3 sobre 3. Mede daqui até aqui, raiz de 3 sobre 3. Então, todas essas medidas... Então, quanto vale a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Lembra lá da geometria plana que você já sabia que era raiz de 3 sobre 3? Tá vendo? Então, agora vamos pensar na de 45 graus. Mesma coisa. Eu vou comparar para vocês usando o desenho aqui. Então, vamos lá. Quando eu tenho o 45 graus aqui, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Os dois têm o mesmo comprimento. Quem é a tangente? A tangente, eu vou pegar a régua e vou prolongar. Deixa eu pegar a régua aqui. Ela foi viajar, tá aqui, tá pertinho de mim. Eu vou prolongar esse segmento da minha hipotenusa ali, eu vou prolongar ele até tocar o eixo da tangente. Então, quando eu toco o eixo da tangente, eu vou descobrir qual é o comprimento que vai daqui, do zero, até ali, certo? Então, como que nós vamos fazer? Eu vou comparar, eu vou fazer um outro desenho aqui e vou colocar em cima, ó. Tá vendo? Eu tenho o triângulo retângulo para eu comparar. Então, nós vamos comparar de novo. Vamos ver se você se lembra. Que medida tem esse aqui, ó? Não é raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2 está para quem? Para esse comprimento aqui. Quando eu coloquei esse comprimento aqui, não é 1, que é a medida do raio, está para 1, assim como essa tangente, eu vou chamar ela de Z agora, tá? Assim como Z, esse comprimento, tá vendo, ó? Você tá vendo de onde que saiu esse comprimento, né? O comprimento da tangente que eu quero, ó. Assim como Z está para quem? Então, nós vimos assim, ó, que esse aqui, esse está para 1. Esse comprimento aqui, esse comprimento está para esse aqui. Quanto que mede esse daqui? Daqui até aqui, não é raiz de 2 sobre 2? Vou só inverter, porque se eu coloquei esse aqui primeiro, eu vou colocar esse aqui também primeiro, tá? Raiz de 2 sobre 2 está para Z. Então, vamos de novo, ó. Esse está para esse. Assim como essa altura, que é o seno, está para a tangente, que eu chamei de Z. Regrinha de 3, olha lá. Raiz de 2 sobre 2 vezes Z
é igual a raiz de 2 vezes 1. Raiz de 2 sobre 2. Está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, quando ele sai daqui e passou dividindo, mesmo que você aplique, já poderia ver que os dois números são iguais, ó, raiz de 2 sobre 2. Inverto, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, isso daqui vai dar 1 sobre 1, que é 1. Então, você já sabia também, lá da geometria plana, que a raiz de 3, ou a tangente de 45 graus é igual a 1. Agora, vamos ver o de 60 graus, tá? Então, assim, só mostrando para vocês da onde é que esses valores saem. Então, vamos pegar aqui o de 60 graus, que já tá preparadinho aqui para vocês. Então, vamos dar uma olhada, ó. Eu tenho 60 graus, é isso aqui. Olha lá. O cosseno de 60 graus é esse pedaço pequeno, vai meio, tá vendo, ó? O cosseno é meio. O seno de 60 graus, ó, o comprimento dele, é esse mesmo comprimento, raiz de 3 sobre 2. Quem é a tangente de 60 graus? Eu vou pegar a régua e vou prolongar, tá vendo? Eu vou prolongar até tocar o eixo da tangente. Então, olha que grande que ela é. A tangente de 60 graus é todo esse comprimento aqui, certo? Deu para ver que isso daqui é 1. Tá vendo? Olha, se você pegasse ali no 90 graus, você ia ver que é 1. O mesmo comprimento que é aqui do raio, é essa de 45 graus. Agora, dá uma olhadinha ali no de 60 graus. Vamos fazer uma comparação. Vou fazer, tá vendo, um triângulo retângulo, tudo parte desse triângulo retângulo, que ele é extremamente importante, né, ó. Então, por semelhança de triângulo, eu vou chamar essa tangente agora de W, tá bom? Só para você ver de onde saíram os valores. Vou pôr ele aqui. Então, eu tenho que esse está para esse. Então, quanto mede esse comprimento aqui? Meio. Está para esse comprimento aqui. Lembra quanto que ele mede? Ele mede o raio, né? Está para 1. Assim como, qual é o comprimento desse seno aqui, ó? Daqui até aqui. Não é o seno? Raiz de 3 sobre 2. Está para o comprimento da tangente que eu quero descobrir, tá vendo? Eu vou chamar ela de W. Pela regrinha de 3, você já sabe que isso daqui vezes meio é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá multiplicando? Vai passar para o outro lado, dividindo. Como que divide fração? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Isso é igual a raiz quadrada de 3. Você também já sabia dela, tá vendo? Ó, lá da geometria plana, a gente já tinha tirado raiz de 3, a tangente de 60. Muito bem. Conhecendo os valores, da onde surgiram, por que são eles, então vamos por aqui, que esse daqui é a raiz de 3. Agora, nós vamos pegar e tentar descobrir o seguinte. Eu quero saber, então eu vi a tangente quando ela é no primeiro quadrante, certo? Ó, no primeiro quadrante. Tinha ela daqui até aqui, conhecia essa daqui até aqui, prolonguei e já descobri dos arcos notáveis no primeiro quadrante. Então, quando eu tiver, por exemplo, a tangente de 120 graus, eu preciso descobrir quanto mede a tangente de 120 graus. Então, vamos lá. Você rapidamente, conhecendo esses primeiros aqui, você conhece o que é positivo e o que é negativo. Para baixo, a mesma distância, se aqui é 30 graus, 360 menos 30, a de 360, a de 330 graus vai bater aqui. Se daqui até aqui é raiz de 3 sobre 3, aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 3, certo? Daqui até aqui é 45 graus. Para baixo, então, nós temos a simetria aqui na circunferência, né? Então, 45 vai ser 315, certo? Então, se eu prolongar esse arco aqui, essa distância daqui até aqui é 1, daqui até aqui é menos 1.
ó, dá mesmo comprimento do arco. Então, vamos pegar de 60 graus. Quando ela rebate aqui, vai dar no 300, certo? Mesma coisa, ó. 360 menos 60 dá 300. Então, a tangente aqui, ó, vai ser negativa, menos a raiz de 3. Você vai ver que todo o resto ou vai ser positivo ou vai ser negativo. Vamos pegar esse aqui do segundo quadrante, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai olhar os 120 graus e vai olhar e vai pensar numa secante aqui agora, ó, tá vendo, ó? Você vai prolongar essa... Vou fazer ele colorido aqui, de vermelho, tá vendo, ó? Passando pelo meio, pela origem, tá? Então, 120 graus, ó, eu quero saber a tangente de 120 graus. Em que número que ele vai rebater? Vai ser menos raiz quadrada de 3. É só olhar que ele vai ser negativo. Então, se eu pegar 135 graus, olha lá, eu ponho lá, passo pelo meio, vai ser menos 1. Quanto que é a tangente de 150 graus? Eu coloco no 150, alinho com a origem e vou ver que é menos raiz de 3 sobre 3. Vamos pegar uma tangente agora, aqui, por exemplo, tangente de 225 graus. Vai ser positivo ou vai ser negativo? Você pegou, alinha a sua régua. Você tá lá no meio de uma prova, alinha seu lápis, tá? Que geralmente não deixam usar a régua. 225 graus, passa pela origem, olha ali onde que vai dar, ó. 225 graus, passa pela origem, a tangente, tem que bater na tangente. Então, você vai prolongar até tocar a tangente. Tocou a tangente no 1, tá vendo? É o mesmo que 45 graus. E se fosse a de 240? Eu pego 240 e vou passar pela origem, vai dar quanto? Raiz de 3, é o mesmo que 60 graus. E se fosse 210? 210 passou pela origem até tocar a reta da tangente, raiz de 3 sobre 3. Vamos pegar uma aqui no quarto quadrante, por exemplo, a tangente de 330 graus. Mesma coisa. Aqui já tá pronto, né? Então, essa reta da origem, que passa da origem até o grau que você precisa e tocou na tangente. Menos raiz de 3 sobre 3. Então, pessoal, se você estiver fazendo uma prova, rapidinho você coloca os arcos notáveis aqui, você vai lembrar, se tiver lá no segundo quadrante, você vai lembrar que vai dar negativo, tá vendo? Ó, você vai vir, ele vai rebater no 0 e vai tocar a tangente aqui embaixo. Então, eu gostaria que você desse um joinha lá, se acha que esse vídeo ajudou você, e que a gente possa ajudar muito mais pessoas. Muito obrigada por hoje.